Ele se tornou um dos livros de não ficção mais vendidos da história, com mais de 50 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, sendo 2 milhões dessas cópias vendidas aqui no Brasil. É com certeza um fenômeno literário e espiritual, traduzido para mais de 85 idiomas. Eu estou falando do livro do autor Rick Warren, Uma Vida com um Propósito. Se você não conhece ainda, você vai conhecer nesse vídeo aqui. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Mais de 500 Palavras. Moacir Júnior aqui falando. Se você gosta de literatura cristã evangélica, você está no lugar certo. Primeiro, vamos falar então quem é Rick Warren, quem foi esse autor que escreveu esse livro tão grandioso, né, que fez tanto sucesso. E como que esse livro se tornou esse fenômeno. O autor Rick Warren, ele tinha 25 anos apenas quando ele se mudou com a sua esposa. Ele saiu do Texas e foi para o sul da Califórnia. E eles começaram um trabalho pioneiro de evangelismo lá no seu condomínio. Eles começaram a fazer um trabalho de pesquisa de campo, eles começaram a ir nos prédios, nas casas do condomínio, e o Rick Warren ia de porta em porta, conversando com as pessoas, perguntando o que elas sentiam, e ele especialmente procurava pessoas que estavam afastadas, que não estavam indo à igreja nenhuma, e eles começaram um pequeno grupo. O primeiro dia que eles se reuniram, eles tiveram um grupo de 7 pessoas apenas. E ele ia batendo de porta em porta para tentar entender por que as pessoas pararam de ir à igreja. E ele começou a descobrir que as maiores barreiras que as pessoas relatavam para ele era o sentimento de tédio, o foco excessivo em dinheiro, falta de acolhimento, essas coisas. Então ele começou um trabalho de uma maneira informal. Ele fazia as reuniões no apartamento dele com a esposa, fazia as reuniões de oração de uma forma muito simplória, não tinha pregações, eram canções. Ele pegava ali, alguém pegava um violãozinho, eles ficavam ali cantando, ele se vestia de uma forma mais informal também, e eles começaram a desenvolver um trabalho. E quando foi em 1980, eles alugaram um ginásio de uma escola e conseguiram fazer uma reunião para 200 pessoas. Aquela reunião foi oficialmente a primeira reunião, a primeira grande reunião da igreja Saddleback Church, que foi a igreja fundada pelos Warren, pelo Rick Warren, pela sua esposa Kay Warren. Então eles deram esse pontapé inicial ali naquele domingo de Páscoa, com cerca de 200 pessoas, e foi o primeiro grande culto que eles lançaram. E como é que surgiu esse livro? O livro, na verdade, ele escreveu o livro à medida que eles fizeram um propósito de 40 dias. Ele criou um propósito onde ele falava, a cada dia ele trazia um conceito novo sobre o porquê nós estamos aqui na Terra, por que Deus nos criou. O livro deveria ser lido gradativamente para que não se perdesse o conceito de cada um daqueles dias. E por que 40 dias? Ele explica também que o conceito de 40 dias veio da questão baseada na Bíblia. A prática dos 40 dias foi baseada na Bíblia, os períodos bíblicos, onde o número 40 representa a transformação, como os 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias de chuva do dilúvio e várias outras referências a 40 dias citados nas próprias escrituras. Como que esse livro pôde se tornar um fenômeno de não ficção e o fenômeno dos livros mais vendidos no mundo? Eu gosto sempre de falar desse livro. Na verdade, esse livro era o livro que eu tinha o desejo de trazer aqui o primeiro vídeo do canal falando sobre ele, mas circunstâncias acabou que não aconteceu. Eu fui falando de outros temas, mas porque nós já fizemos na nossa igreja, algumas vezes já foi feito na nossa igreja esse propósito de 40 dias, e fizemos agora no início de 2025, nós fizemos a campanha de 40 dias, e a gente fez ali uma espécie de clube do livro. A gente tinha um grupo no WhatsApp, e a gente lia um capítulo por dia, e a gente sempre, alguns postavam, alguns comentavam, e foi um período muito legal, de muito crescimento, de muito amadurecimento espiritual, inclusive. E assim como a nossa igreja fez isso agora em 2025, as igrejas vêm fazendo isso desde o lançamento do livro, que se tornou esse fenômeno. Talvez Rick Warren nem imaginasse que esse livro fosse ganhar toda essa proporção que ele ganhou, mas na verdade milhares de igrejas ao redor do mundo adotaram essa visão de Rick Warren de fazer essa campanha de 40 dias. E o livro ele é dividido também em 5 tópicos principais. Eu vou ler para vocês aqui.
Na verdade, o livro ele fala que é para você descobrir o porquê você está na Terra. O propósito, primeiro, a adoração. Você foi planejado para o prazer de Deus. O segundo é a comunhão, você foi formado para a família de Deus. O terceiro, o discipulado, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O quarto é o ministério, você foi moldado para servir a Deus. E o quinto é a missão, você foi feito para uma missão. Então são esses 5 tópicos, e dentro desses 5 tópicos, ele vai desenvolvendo ali os 40 dias de propósito para cada dia um propósito novo, uma visão nova, uma forma de entender o propósito de Deus, e aí você vai se aprofundando nos tópicos a cada dia que você vai lendo. E o livro também tem mais outras curiosidades. Em 2005, depois de ler o livro, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, convidou o Rick Warren para desenvolver o Peace Plan no país. O Peace Plan, na verdade, Peace é uma sigla. Tá escrita a palavra como paz em inglês, né, originalmente, mas é um programa humanitário de desenvolvimento para igrejas e uma missão cristã evangelística da Saddleback Church em Lake Forest, na Califórnia, dos Estados Unidos. E como ele já tinha desenvolvido esse projeto lá, o presidente de Ruanda quis que ele também desenvolvesse esse projeto lá no seu país, depois que ele leu o livro 40 dias de propósito. Depois eu vou deixar também aqui o link do pastor Rick Warren, que fala sobre esse projeto Peace, fala sobre o livro, fala sobre outras coisas interessantes também, se você quiser dar uma olhadinha. Se não me engano, também conta a história da fundação da Saddleback Church. O site é todo em inglês, mas como hoje a gente tem essas facilidades de traduzir, você já pode colocar lá no seu navegador e pedir para traduzir o próprio site e já faz essa tradução automaticamente, caso você não saiba ler em inglês. E algumas outras curiosidades sobre o livro. O livro, na verdade, foi escrito originalmente em 1980, mas Rick Warren depois percebeu que precisava adaptar alguns capítulos, alguns tópicos, e ele conseguiu fazer algumas adaptações ali pontuais. Depois ele ele inseriu mais 2 capítulos, que foi numa atualização, e as versões mais recentes têm esses 2 capítulos a mais. Para cada capítulo do livro tem um código de barra, um QR Code, na verdade, que você aponta ali a sua câmera para lá e você vai para um link, para um vídeo no YouTube que o Rick Warren grava explicando aquele capítulo. Ele faz vídeos curtos sobre cada um dos capítulos do livro. E é muito interessante porque você pode ter uma experiência do autor falando com você enquanto você está lendo o livro. Eu achei muito legal isso, pelo fato de ter para cada capítulo ter um vídeo. E a dinâmica também de ler um capítulo por dia, ela é fortemente orientada por Rick Warren. Ele fala assim, não se apresse, leia um capítulo por dia, absorva um capítulo por dia para você não perder a dinâmica do propósito dos 40 dias, porque na verdade a gente acaba ficando instigado a ler mais, a continuar. Às vezes tem capítulos que são um pouco menores e você acaba de ler o capítulo, você já quer ler outro, mas o legal realmente é você fazer dia a dia, você vai lendo, vai entendendo, absorvendo aquela mensagem daquele capítulo e você vai realmente interagindo ali com o autor do livro e principalmente quando você entende o propósito real, né, que você está ali pensando, para que eu estou aqui na Terra, por que Deus me criou, e você consegue desenvolver uma conexão com Deus muito mais forte. O Spotify também tem esse livro em áudio, tem ali capítulos, você pode pesquisar e você vai achar isso de uma forma muito fácil e você pode ouvir, né? Você não tem muita facilidade para parar para ler, ou algumas pessoas preferem hoje o audiobook. Às vezes a pessoa também não tem tempo para parar para ler, tá andando de trem, tá andando de ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, às vezes é um bom momento para você estar lendo esse livro. E que o Warren escreveu não apenas esse livro, mas muitos outros. Esse foi um livro que realmente ganhou um destaque. Eu imagino que ele não tinha ideia da dimensão que esse livro ia alcançar, mas acabou se tornando uma grande bênção. Muitas igrejas aderiram a esse propósito, muitas igrejas conseguiram desenvolver um trabalho, um crescimento maior a partir da leitura desse livro, que não deve ser considerado mais importante do que a Bíblia, obviamente, mas é um livro que traz uma reflexão muito interessante, um conhecimento espiritual muito bom. Se você gostou desse vídeo, siga aqui o canal, curta, compartilhe. Eu vou deixar os
os links aqui, o link para esse livro, os links para os meus livros também, caso você queira ler, queira dar uma olhada. Fica à vontade, curte, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo também. E se você tiver a intenção de levar esse livro, esse propósito para sua igreja, a oportunidade é essa. Dê uma olhada, compre o livro que você com certeza vai gostar, independente de você estar fazendo o propósito junto com a sua igreja ou não. Compre esse livro, leia sistematicamente, dia a dia. Faça o propósito de ler os 40 dias. Nós fizemos no início de janeiro. Faça também e você vai ser muito abençoado, tenho certeza. Se você gosta de literatura cristã evangélica, você está no lugar certo. Um abraço.